graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados e queridos irmãos, quero agradecer a Deus pelo meu deitar, pelo meu levantar, pela vida dos meus amados e queridos irmãos aí do canal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, todos os ouvintes, todos os membros congregados do Ministério Isso que Vem Sem Demora. Vou estar dando aqui em nome de Jesus um cumprimento do que foi pregado lá no livro de Tessalônica, capítulo 2, sobre arrebatamento. Hoje nós vamos aprender a vitória sobre o pecado. Por que, igreja amada do Senhor? Vitória sobre o pecado. Porque é o pecado que vai separar nós de Deus. Jesus, ele pagou o preço de sangue por nós, pelos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que nós não podemos permanecer no pecado, porque nós somos pecadores. A palavra do Senhor diz: se nós falar que nós não temos pecado, nós já estamos pecando contra Deus. Então nós somos pecadores arrependidos. Então eu vou convidar meus amados irmãos, e antes de estar fazendo menção deste ensino, irmãos, todos os ensinos que o Espírito de Deus me dá é ensino para salvação. Eu quero ver você a salvo. Para mim te amar, eu quero ver você a salvo. Eu quero ir para o céu, eu quero que você também vá para o céu. E só quem vai te levar para o céu é Jesus Cristo e a palavra, porque Jesus é a palavra e a palavra é Jesus. Amém? Então, se você meditar muito bem nessa palavra, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos sim herdar o reino dos céus. Nós vamos sim um dia estar com Deus, aonde não vai ter pecado, não vai ter conta para pagar, não vai ter inveja, não vai ter lutas, provações. Ali é só glórias a Deus e aleluias. Ali vai ser um lugar de paz, um lugar de gozo eterno, juntamente com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Essa é a intenção da igreja, essa é a intenção de Deus para levar a igreja para junto dele. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros da graça de Deus. Amém? Então abra sua Bíblia lá na Epístola de 1 a São Pedro, capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor, versículo 1, que vai vos falar ao meu coração e vai nos falar ao coração da igreja, dos amados irmãos. Porque igreja, não adianta, é a palavra que cura, liberta, salva e nos dá direito à vida eterna. O que é vida eterna? Nos leva a morar com Cristo eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então é um cumprimento daquela palavra do arrebatamento. Nós vamos estar chegando ali também no livro de Apocalipse, igual eu falei com os irmãos, já dei até o 4º selo, alguns irmãos já viram, e nós vamos dar até o 7º selo, e assim está se cumprindo. A palavra de Deus já está se cumprindo em nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Mas só que a igreja que ouve e guarda os mandamentos do Senhor, ela não vai passar, como foi falado, ela não vai passar pela tribulação. Então vamos ler primeiro a Epístola de São Pedro, capítulo 4, versículo 1, que diz assim, ó: posto que Cristo padeceu por nós na carne, estejai-vos também armados com o mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então vou explicar à igreja. Muitas pessoas acham: mas Jesus morreu porque ele é filho de Deus, ele não sentiu nada. Então aqui está explicando, igreja. Muitos não entendem, falam: mas o filho de Deus não sentiu dor, não sentiu nada. Está muito claro, abre a sua Bíblia aí, em todas as Bíblias tem, está lá em 1 São Pedro, está na Epístola, tá, igreja? 1 São Pedro, capítulo 4, versículo 1, está dizendo assim, ó: posto que Cristo, Jesus Cristo padeceu por nós na carne. Refere-se, igreja, que ele veio, e na carne refere-se ao fato que ele morreu fisicamente e não espiritualmente, como alguns afirmam. Muitas pessoas afirmam que Jesus morreu espiritualmente, e espírito não morre, igreja. Amém? Espírito atravessa a parede, espírito não morre. Então ele padeceu fisicamente, em carne. Ele sentiu a mesma dor que eu sinto hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Quando alguém sofre um ferimento, sente a dor, louvado seja o nome do Senhor, o sangue escorre. É a mesma dor que Jesus Cristo, o Filho de Deus, sentiu na cruz do Calvário por nós.
Então pega a sua Bíblia e lê, porque muitos erram e pecam por falta de conhecimento, igreja. Então Deus está me usando para ensinar os irmãos a conhecer a verdade, examinar as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vale mais do que qualquer ouro na face da terra essa palavra. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Na parte C diz assim: estejai vós também armados com o mesmo pensamento. Igreja, aqui não significa que devemos tentar imitar a Cristo no sofrimento, preste bem atenção, mas sim conhecer o fato que ele sofreu como nossa fonte de vitória. Ele foi como nossa fonte de vitória. Amém? Ele pagou o preço por nós. Então o sacrifício já foi, o sacrifício da cruz já foi feito por nós. Ele sofreu na carne para que padecemos, para que pudéssemos, presta bem atenção, para que pudéssemos ter vitória sobre a carne. Então, o que é ter vitória sobre a carne, pastor? Ter vitória sobre a carne é porque a nossa carne ela veio do pó e ela voltará para o pó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o Espírito que foi soprado em nossas narinas, a nossa alma testificará com Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então a carne ela volta para o pó, como ela veio do pó, mas o Espírito está sempre vivo. Então tenha certeza, quem tem Cristo Jesus nunca morre. Como Jesus ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos dentre os mortos. A Bíblia diz em Tessalonicenses que os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Então, igreja, nós ficamos um tempo dormindo. Quem está em Cristo, ele não morre, ele dorme no seu tempo e depois ele ressuscita, amém? Então, bota isso na sua mente. Quem serve Jesus em espírito, em verdade, ele nunca morre, ele vive eternamente. Vamos ver a parte C aqui, o que diz, ainda do 1, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Refere-se à luta entre a carne e o espírito, igreja. A nossa carne, ela 24 horas, ela quer o quê? Pecar. E o Espírito de Deus, ele quer que a gente fique em santidade. O sofrimento na carne, igreja, pelo crente, se refere por fim a toda dependência no esforço. O próprio tem que depender totalmente do Espírito Santo, que exige que ponhamos o quê? Nossa fé no sacrifício da cruz. Então, a nossa dependência, igreja, ela tem que estar o quê? Tem que ser dependente totalmente do Espírito Santo. Nós temos que ser dependente do Espírito Santo, não dependente da nossa carne. Por quê? A nossa carne, ela puxa para o pecado, ela puxa para o erro. 24 horas a nossa carne quer pecar, quer errar, quer fazer as coisas erradas, mas quando nós ficamos dependentes do Espírito Santo, está lá em Romanos 8, 1 e 2, que é aquele que está em Espírito, permanece em Espírito. Então, se nós estamos em Espírito, quem vai vencer? A Bíblia diz que a carne é fraca. Todo mundo já leu que a carne é fraca, mas o Espírito está sempre pronto. Então, igreja, se nós alimentar, presta bem atenção, se nós alimentarmos mais a nossa carne, quem vai vencer a nossa carne? Mas se nós alimentarmos mais o nosso Espírito, quem vai vencer o Espírito? Como, pastor, que eu faço para alimentar mais o meu Espírito? Irmãos, a nossa carne, ela depende do quê? Depende do alimento físico. Amém? Se tratar bem, nós temos que se tratar bem, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus, para ficar forte dentro de nós temos que o quê? Jejuar, nós temos que se santificar, nós temos que ler Bíblia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós temos que ter uma vida com Cristo, ter uma vida de santidade com Cristo, nós temos que orar, nós temos que buscar a face do Senhor. Para quê? Para que o nosso espírito seja firme, fique firme. Tem uma passagem lá no livro de Mateus que fala que aquele que está edificado na rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir, louvado seja o nome do Senhor, as lutas, pode vir tudo, mas ele está edificado o quê? A sua casa está edificada na rocha. A minha casa para estar edificada na rocha, não estou falando em casa material, estou falando o meu corpo, o seu corpo. O meu corpo está edificado na rocha, ele tem que estar o quê? Em oração, tem que estar em jejum, tem que estar em espírito, em verdade, tem que estar ligado com Deus, para que nem o mal da carne venha nos destruir.
amém? Como foi dado o ensino lá em Tessalonicenses. Há 3 tipos de espírito: o espírito de Deus, o espírito da carne e o espírito maligno. Então quem tem que atuar na minha e na sua vida é o Espírito Santo de Deus. O espírito maligno, ele não pode vencer a nossa carne, porque nós não podemos dar brecha para que ele entre na nossa casa. A casa é o nosso corpo. E o engano também, muitos vivem de engano. Acha, louvado seja o nome do Senhor, que está servindo o Senhor em espírito de verdade, mas está fazendo mais a vontade da sua carne. Nós temos que fazer mais a vontade do Espírito, porque o apóstolo Paulo também disse que as coisas da carne testificam com as coisas da terra, mas as coisas do Espírito testificam com as coisas do alto. O que vem do alto? É Deus. Então, igreja, vamos entender bem em nome de Jesus. Vou estar lendo o de número 2, para a glória de Deus, que diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amém, igreja? Aqui está dizendo que no momento que somos salvos, a natureza pecaminosa já não deve exercer seu domínio sobre nós. Então, irmão, se você é salvo em Cristo Jesus, se você conhece a palavra, se você está em comunhão com Deus, comunhão com a igreja e tem a certeza da sua salvação, a natureza pecaminosa, ela não pode te atingir, porque você tem que ter domínio próprio. Nós temos que ter domínio próprio. Nós sabemos que é certo e sabemos que é errado, porque nós somos racionais. Eu estou pregando aqui para uma igreja racional. Louvado seja o nome do Senhor. O que é racional? Está raciocinando aquilo que eu estou mencionando. Deus me levantou para quê? Deus levantou pastores, doutores, professores da fé, da lei e da fé, para quê? Para pregar as boas novas. Então raciocina e pega essa palavra. Não deixa que a natureza pecaminosa vença, louvado seja o nome do Senhor, a sua carne, os desejos da sua carne, porque você tem que ter domínio próprio. Mas diz assim: mas segundo a parte C, mas segundo a vontade de Deus. Tem que fazermos a vontade de quê? Segundo a vontade de Deus, igreja. Quando nós fazemos a vontade de Deus, é porque o nosso domínio está próprio e a nossa natureza pecaminosa não vence o domínio próprio que está em espírito e verdade. Vamos explicar mais. A natureza divina, igreja, ela exerce seu domínio sobre nós. Então Deus exerce seu domínio, Ele quer dominar a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que ocorre, uma consequência de nossa dependência total em Cristo, é porque nós dependemos. Quando nós colocamos Senhor, eu dependo somente do Senhor. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Então nós vamos ficar dependendo do Senhor. Então essa natureza divina, ela exerce domínio sobre a minha, sobre a sua vida, porque você já entregou a sua vida a Cristo Jesus. Amém? E a cruz, igreja, de fato, nunca deve tentar separar Cristo e a cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a cruz é um símbolo que Jesus morreu nela. Ele não está na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está vivo. A cruz, a Bíblia diz lá em Gálatas 3:13 que Jesus se fez por maldição por nós, porque todos que morreram na cruz era como a maldição, eram ladrões, eram pessoas que cometeram ato. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que Jesus fez isso por nós, pelo mundo, pela igreja, por todo ser vivente da face da terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nunca a igreja deve tentar separar Cristo e a cruz, porque nós temos que viver o quê? A mensagem da cruz. Não devemos viver a cruz, mas sim a mensagem, porque a cruz é maldição. Pastor, se a cruz é maldição, para que eu vou usar a cruz? Ela é maldição, igreja. Jesus não está na cruz. A cruz, ela não tem poder para nada. Louvado seja o nome do Senhor. O que tem poder é o que estava na cruz, que é Jesus Cristo. O sangue de Jesus, ele tem poder, porque o sangue de Jesus pagou o preço de sangue para a nossa salvação. Amém? A qual se refere os benefícios da cruz que recebemos até hoje em dia. Então nós somos beneficiados pelo que Jesus fez na cruz. Então nós temos que pregar a mensagem da cruz, viver a mensagem da cruz. Jesus deixou uma mensagem na cruz por nós. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Você pode pegar sua Bíblia em casa e pode ir nas referências e pode estar lendo para dar seguimento a esse ensino. Amém? O 3 vai dizer assim, porque é bastante que no tempo passado
de nossa vida tenhamos feito a vontade do gentio. Refere-se que a nossa vida antes de vir a Cristo, a vontade da carne, ou diz na parte C, quando andávamos em lascívia, concupiscência, bebedeira, glutonarias, orgias e abomináveis idolatrias. São obra da carne, está lá em Gálatas 5, 19 e 21. Então, igreja, o que nós fazíamos? Você acha que Deus, se Ele preparou um céu para nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se Ele preparou um céu para nós, um céu de paz, Ele não vai levar uma igreja que está o quê? Na lascívia, na contenda, na concupiscência da carne, nas vontades da carne, que está na bebedeira. Está escrito, ó, que está nas glutonarias. Pastor, o que é glutonaria? Glutonaria é você comer além, você se alimentar além daquilo que o seu organismo aguenta. Você é como uma pessoa fazer ato além daquilo que o corpo dele não recebe. Glutonaria também é pecado, igreja. Você comer demais. Louvado seja o nome do Senhor. Isso se chama glutonaria. Orgias. O que é orgias, pastor? Orgias é a pessoa está no pecado de fornicação, de adultério, coisas terríveis, igreja. E abominável, idolatrias. Pastor, o que é idolatria? Irmãos, você sabia o que é idolatria? Eu vou te explicar o que é idolatria. Muitos pastores não explicam porque são covardes. Idolatria, Deus, Ele odeia, igreja. Se Deus, presta bem atenção no que eu vou falar para você. A Bíblia diz que toda honra, toda glória, todo louvor é dado a Deus. Agora o homem vem, Deus dá sabedoria ao homem, Deus dá fôlego de vida ao homem. O homem vem e com as mãos dele ele faz um Deus, como o faraó fazia. Ele faz um Deus com as mãos dele. O faraó botava ainda o povo de Deus como escravo para fazer os deuses deles, fazer aqueles deuses grandão, aquelas imagens grandão. Então agora eu te pergunto, você acha que Deus vai fazer o homem? Deus, com muito carinho, com muito amor, fez um jardim perfeito, mas por causa da desobediência de Adão e Eva, desobedeceram a Deus e ficaram nu perante o Senhor Jesus por causa do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Você acha que Deus vai fazer um perfeito jardim, um perfeito mundo para nós viver, depois para o homem dar sabedoria, para o homem pegar a sabedoria que Deus deu para o homem, pegar outro Deus, fazer outra imagem, fazer outra escultura e adorar e tomar a honra de Deus? Então presta bem atenção, é o pecado que não tem perdão, se chama a idolatria. Pastor, tem pecado que não tem perdão? Lógico que tem. Como que Deus vai te perdoar você se você adora outro rival dele? Estou te fazendo a pergunta. Como que Deus vai te perdoar se você adora outro Deus? Se você tem uma imagem na sua casa, é outro Deus. Você está dividindo a honra de Deus. E a Bíblia diz que Deus não divide a honra dele com ninguém. Por acaso essa imagem que o homem fez na sua casa, que o homem que fez, que não foi Deus que fez, foi o homem que fez, não vou dizer a sabedoria, usou a burrice dele para fazer outra imagem? Você acha que Deus vai dividir a honra dele com essa imagem que está dentro da sua casa? Isso se chama idolatria e não tem perdão. Só tem perdão em fôlego de vida a partir do momento que você abomina aquilo ali, que você não aceita, que você tem que rejeitar. Existe só um Deus, só um Salvador. Quando você está muito bem, está ali tranquilo, aí o médico diagnóstica que você está com câncer, com a AIDS, com a doença terminal, ele rápido, meu Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Logo é Deus, mas vai ver dentro da sua casa, está cheio demais de santo de tudo quanto é nome. Eu não sei nem quantos nomes mais vai botar em tanto santo. Para que isso, igreja? O que Deus fez lá quando Moisés sobe no monte para buscar a tábua dos mandamentos? Que ele demorou um pouquinho, porque Deus tinha um particular com Moisés, e quando ele chega, o que acontece? O seu irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus botou Moisés e o seu irmão Arão. Moisés falou: Arão, você fica aí, e mantém o povo
com Deus, mantenha o povo em oração, mantenha o povo em comunhão com Deus. Aí Moisés demorou um pouquinho, porque estava na direção do Espírito Santo de Deus, lá no alto monte. Na hora que Moisés chega, juntaram todas as especiarias de ouro e fizeram o quê? Um bezerro de ouro. Agora eu te pergunto, que diferença tem um bezerro de ouro por outro tipo de imagem que muitas vezes muitas pessoas têm dentro da sua casa? Diferença nenhuma. Aqui que Deus falou com Moisés, ó. Moisés ficou irado, quebrou as tábuas do mandamento, e Moisés falou assim, ó, quem quiser ficar com esse Deus pagão aí, ó, que o homem fez, foi o homem que fez, mesmo o homem que fez essa imagem dentro da sua casa, fez lá na terra de Seir. Então, igreja, presta bem atenção. O que Moisés falou? Quem quer ficar com Deus vivo de Israel, vem para cá. E quem não quer ficar, vamos matar tudo, vai morrer tudo. Então morreu muita gente, igreja. Por causa de quê? Por isso, igreja, aqui não tem pecado, não tem perdão sobre pecado que peca contra outros deuses. Não existe outros deuses. Existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Abre sua mente, igreja. Abre sua mente, quer ir para o céu, abre sua mente. Depois você chega lá no céu. Ah, Deus, eu não sabia não que existia só o Senhor, não. Ah, Deus falou, ó, quantas passagens na Bíblia? Salmos 15, lá Deuteronômio 14, não fazei imagem nenhuma, nem de madeira, nem de pedra, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus vai falar, quantas vezes o pastor Valdinei pregou, quantas vezes os pastores corajosos, são bem poucos, né, que quer pregar contra a idolatria, contra o pecado. Quantas vezes ele pregou e vocês davam ouvido a Deus feito por mão de homem? Então, irmão, você não é inocente mais não. Agora você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe, se você continuar idolatrando outro tipo de Deus, você vai para o inferno e acabou. Deus não divide a honra dele. Ah, pastor, só está aqui no canto da minha casa, eu não venero ela, mas por que está aí? Está como outro Deus, está tirando a honra de Deus. Dentro da minha casa não tem nada. Dentro da minha casa, quem manda aqui dentro da minha casa é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, e acabou. Entendeu? Eu não preciso de imagem, eu preciso de Deus vivo. Deus morto, tem olho e não vê, tem mão não apalpa, tem ouvido e não ouve. Isso daí não me coisa nada, não me ajuda em nada não. Daí está morto. Os mortos não louvam o Senhor. Eu sirvo um Deus vivo, igreja. Eu sirvo porque, irmãos, quem congrega comigo, quem está mandando esses áudios para vocês, congrega comigo e vê paralítico andar, vê o câncer sendo vomitado, pessoas com câncer em estado avançado, vê vomitar o câncer, vê ser curado. Quantas curas? Se pessoas estão mandando vídeo para você, é porque sabe que o meu ministério é puro e eu sirvo um Deus vivo. Eu vejo, igreja, como muitas pessoas falam, eu não vejo mais paralítico andar. Eu vejo paralítico andar em muitas pregações. Hoje mesmo eu tenho uma pregação e se tiver paralítico lá, vai andar porque meu Deus é vivo. Se tiver pessoas com câncer, é porque eu não mando para vocês os testemunhos, porque a glória e a honra é tudo de Deus, igreja. Não quero dividir, talvez, o pastor, nossa, vamos ficar perto do pastor. Eu não tenho honra, não tenho glória. Só que o meu ministério, que Deus me colocou, por eu pregar a verdade, paralítico anda, o câncer, quem tem câncer é curado, pode trazer exame de câncer, nós oramos em nome de Jesus e Deus cura, louvado seja o nome do Senhor. Todo tipo de doença Deus cura, igreja. Por quê? Porque eu prego a verdade. Mas eu não estou na mídia, eu não sou pastor de mídia, eu não tenho holofote. Por quê? O holofote, a glória, a honra é tudo de quem tem que aparecer é Deus, eu tenho que sumir. Eu sou apenas um canal de bênção, eu sou apenas um atalaia de Deus que estou ensinando vocês a verdade. E só acontece esses milagres através da verdade que eu prego. Porque o espírito do engano, ele também faz prodígio. O espírito demoníaco também faz prodígio, vocês sabem. O espírito anticristo, ele está dentro das igrejas fazendo prodígio. Mas só que não, o espírito que está em mim é o espírito de Deus. Ele faz os prodígios, ele cura, liberta, salva e tira as pessoas do pecado. Quantas pessoas que estavam em pecado, eu já fiz casamento, tirei pessoas de pecado em nome de Jesus. Quantas pessoas estavam na bebedeira, na idolatria, hoje congrega com nós, ou congrega em outra igreja, mas sabe o que é errado, o que é certo. Por quê? Eu nunca fui covarde, eu sempre preguei a verdade, eu mostrei Bíblia para eles. Infelizmente, igreja, as pessoas hoje estão com medo de pregar a verdade. Eu não vou falar não, porque é meu amigo, é meu parente. Ei, se você ama seu parente, se você ama seu amigo, prega a verdade para ele. Não deixa ele na mentira não. Deixa ele na mentira não, adorando Deus que não vale nada, que não presta para nada. Irmãos, abre a mente, eu estou lendo para vocês aqui.
Não tô lendo o livro que eu escrevi, não. Esse livro foi escrevido há mais de 2000 anos atrás. A Bíblia diz que foi a pesquisa, os estudiosos, os teólogos, louvado seja o nome do Senhor, foi estudado, igreja, que a Bíblia Sagrada é o único livro que não se achou defeito nela até hoje. E é o livro mais vendido do mundo. Então é a única palavra verdadeira que tem na face da terra, se chama Bíblia Sagrada. E tudo que está acontecendo, essa epidemia, tudo que está acontecendo está escrito na Bíblia, igreja. Está se cumprindo a palavra de Deus, mas muitos estão cegos. Isaías 61 fala disso, que eis que o Espírito de Deus está sobre mim, sobre a igreja, para pregar as boas novas. Aqueles que estão aqui acorrentados estão cegos, está lá em Isaías 61, estão acorrentados no mundo, estão cegos no mundo espiritual, não conseguem enxergar a verdadeira palavra, o verdadeiro Deus vivo, forte e verdadeiro, igreja. Presta bem atenção, eu vou ler mais o 3 e fica com a palavra, igreja. Fica com a palavra em nome de Jesus. Não olha para mim, não. Eu não sou santarrão, não. A Bíblia sim é santa. Quando fala sã doutrina, é santa a palavra do Senhor Jesus. É a boca de Deus. A Bíblia diz que a palavra é Jesus. Porque se a palavra é Jesus, quem salva é Jesus, só a palavra salva e só Jesus salva. Amém? O 3 diz assim: porque é bastante que no tempo passado de nossa vida tenhamos feito a vontade do gentio, quando andávamos em... Eu já fui lido. Então, igreja, nós andávamos, nós conhecemos. Deus me tirou há 20 anos atrás da bebedeira, me tirou de vários tipos de orgias. Deus me libertou. Por quê? Porque eu ouvi e guardei essa palavra. Agora, se eu não ouço e não guardo a palavra, eu estava talvez até morto, encaminhado para o inferno, porque aquele que morre sem Jesus não tem outro caminho, é para o inferno. Então, igreja, graças a Deus eu ouvi essa palavra, eu peguei e tomei posse dessa palavra. Alguém pregou a palavra para mim e eu falei, realmente, eu comecei a examinar, falei, realmente é a palavra da verdade. Tudo que está acontecendo neste mundo está escrito na Bíblia. Então, igreja, presta bem atenção. Se você receber essa palavra, você vai sair do pecado, você vai sair da idolatria, você vai sair da orgia. Quantas pessoas falam morando junto com fé, casado é uma palavra que eles dão. Mentira do diabo, igreja. Você tem que casar, você tem que obedecer a lei de Deus, a lei da terra. O que Jesus falou? Para que não haja fornicação, que o homem se case. Bom que o homem se casasse, mas para que não haja fornicação, que o homem se case. Quantas pessoas têm muitos anos aí, estão velhinhos em fornicação, no pecado do adultério, e falam, não vou casar mais não, porque casado com fé, essa palavra que eles falam aí no mundo, isso daí é mentira do diabo. Então, igreja, presta atenção, não tem fé nenhuma aí. Se você tem fé, você lê a Bíblia e fala que você vai ler, que o próprio Jesus vai falar, porque não acha fornicação, morar junto, a prostituição, o pecado, se casa. O próprio Jesus diz, está lá no livro de Mateus 19. Então, igreja, vamos para a Bíblia. A Bíblia é a verdadeira. 4 diz assim, ó. E quem quiser ler o que eu li aqui no 3, vai lá em Gálatas 5, 19, 21. Vai anotando aí, igreja, vai prestando atenção e vai saindo do pecado aí, em nome de Jesus, amém? Os que é santo se santifica mais, os que busca mais, amém? O 4 diz assim: acham coisas estranhas que vós não correis com eles na mesma conduta, desfreada e dissoluta, blasfemando de vós. Igreja, os não convertidos não compreende, presta bem, os não convertidos é quem ainda não aceitou Jesus, não recebe, até vai nas igrejas, mas não entra na mente, entra num ouvido, sai no outro, não consegue entender nada. Por quê? Porque quem está te ensinando também não sabe, tem que aprender também. Então, a igreja aqui está falando, os não convertidos não compreendem muitos pelos quais os crentes deixou a velha vida. Muitas vezes a pessoa fala, não, o que o homem deixou? Era tão bom ficar em porta de bar beber, era tão bom ter um monte de mulher. Mas por que não fala? É tão bom também, né? Curtir a vida aqui, depois é tão bom ir para o inferno? Por que não fala a palavra correta? Nós vamos curtir bem aqui, tudo errado, e depois nós vamos para o inferno. Vai querer pagar o preço para ir para o inferno? Então é o que está dizendo, igreja. Pessoas ficam blasfemando. E uma das melhores formas de saber quem está vivendo para Deus, por mais poderoso que seja. Então, igreja,
Muitas pessoas vão falar: você é bobo, você vai sair de uma crença de muitos anos, do passado. Meus pais, meus avós tinham essa crença, tinha esse jeito de adorar outros tipos de Deus. Ei, problema deles, igreja. Problema deles. Se fiar errado, isso é problema deles, porque a palavra sempre foi pregada. Sempre foi pregado que existe só um Deus, só um Senhor, só um Salvador. Lá no livro de Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, fala que Deus, igreja, Deus amou, pode ler lá, João 3,16, Evangelho, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho Jesus Cristo para todo mundo, para que todo mundo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas hoje as pessoas parece que pularam esse versículo, não lê, não entende, né? Todo nele crê, não é todo nele crê em outros tipos de Deus, não, igreja. Tem que crer em Jesus, que acabou. Não está falando todo nele crê neles, nos outros deuses. Ei, está falando de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho primogênito, único filho Jesus Cristo, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então você só tem vida eterna em Jesus Cristo, nem em outro tipo de Deus, não, igreja. Larga isso. Sai desse tempo da ignorância. Você só tem vida eterna em Jesus Cristo Nazareno. O próprio Jesus disse, João 6,14 também diz: eu sou o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não é verdade sem Jesus, eu sou. Ele fala com toda a autoridade, porque ele mesmo acabou. Quem morreu na cruz do Calvário foi: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém, igreja. Ninguém. Eu prego muito claro: ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ninguém. Irmãos, até os profetas de antigamente, todos eles tiveram que ter boa obra para ter salvação. Vão prestar conta, igreja. Todo mundo vai prestar conta, igreja. Eu vou prestar conta. Então eu sou um homem que, presta bem atenção, eu sou um homem que eu oro para as pessoas, Deus cura, levanta paralítico, Deus cura câncer. Aí quando eu morro, eles vão lá e fazem uma imagem minha. Está queimado em nome de Jesus, queimado e repreendido em nome de Jesus. Eu vou adorar o pastor Valvinei, que o pastor, ele ora, ele nem coloca a mão, ele levanta a mão, ele antes de mandar o áudio, a pessoa já está curada. Vamos depois, se ele morrer, vamos fazer uma estátua dele, porque ele é um Deus. Está queimado pelo sangue de Jesus. Se você for achar que tem honra em mim, Deus, se alguém está me honrando nessa hora, que a honra vai tudo para o Senhor, Pai. Passa direto, não quero honra de ninguém. Honra de ninguém, eu quero que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, igreja? Quem tem que ser glorificado é Deus. Quantos aí estão no holofote, estão milionários com a palavra de Deus, andando até de jatinho, fazendas, todo porque usou a palavra de Deus com engano, enganou o povo para ganhar dinheiro. Mas eu não, igreja. Tudo que Deus me deu é trabalhado, tudo que Deus me deu é conquistado. Igual eu falei com os irmãos, eu vivo pela fé, igual o apóstolo Paulo disse. Eu sou digno do meu salário, mas eu prefiro viver pela fé. Eu sou digno do meu salário como pastor, mas eu não recebo salário. Eu prefiro viver pela fé. Isso é algo que Deus colocou no meu coração. Colocou no meu coração. Não estou dizendo que os pastores que recebem estão errados, isso é bíblico. Mas Deus colocou no meu coração para mim viver pela fé. Amém? E não sou santarrão não, igreja. Amém? Eu sou um homem pecador como todos os homens. Não sou super-homem, mas eu fujo do pecado. Eu sou homem de uma mulher só, sou casado, não minto, não bebo, não fumo, não faço coisa errada, sou um homem honesto, compro e pago as minhas contas, tenho um bom testemunho. Então, irmão, é isso aí que você tem que ser. Quer entrar no céu? Muda de vida. Muda de vida. A palavra de Deus, ela muda a sua vida, igreja. Agora vamos falar os 5 para o julgamento. Os quais hão de dar conta, os 5, que refere-se à cruz, ao que está preparado para julgar aos vivos, aos seres viventes e os mortos. Amém? Então, igreja, não adianta você, morreu, eu vou, vamos orar para Deus salvar ele. Mentira do diabo. Aqui está falando julgar os vivos e os mortos. Por que julgar os vivos e os mortos, igreja?
porque os vivos foram julgados como seres viventes. Quem que é o nosso advogado fiel e justo? Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós. Então, muitas vezes você vai deixar de pedir perdão. Não quero Jesus agora não. Será que vai dar tempo para você aceitar Jesus? De repente, se a sua morte for instantânea. Além de você aceitar Jesus, você tem que estar todos os momentos com Deus falando: Senhor, deitou e acordou, Senhor, me perdoa. Se eu pequei contra meu irmão, minha irmã, minha esposa, meus filhos, se eu pequei no falar, se eu pequei no olhar, me perdoa, Jesus. Me perdoa que eu sou um homem pecador, sou meu advogado, fiel e justo, me perdoa. E você descer e alcançar a misericórdia, igreja. Mas infelizmente as pessoas hoje batem no peito e falam: eu já sou de Deus, eu vou para o céu. Aí está na bebida, está na glutonaria, está na orgia, está no adultério, está na idolatria e bate no peito e ainda fala que vai para o céu. Só se for o céu da boca. Que para o céu de Deus, lá de Deus, você acha que Deus vai levar cachaceiro para o céu? Sei lá, um lugar de descanso, um lugar bom? Você acha que Deus vai levar adúltero para o céu? Não vai. Você acha que Deus vai levar a pessoa na orgia, vai levar a pessoa um fumante para o céu? Acho que não, igreja. No céu não é ter pecado, não é ter essas bagagens. Isso se chama bagagem. Lá no céu não tem essas bagagens, não, igreja. O céu lá é um lugar de paz, de gozo. Um lugar que as pessoas só vão adorar o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor vai nos servir. Imagine, igreja, aquele monte de anjos, coisa mais linda. Ali, pastor, mas eu vou lembrar do meu pai, da minha mãe, eu vou lembrar do meu irmão. Lógico que não, irmão. Lá é uma vida de espírito. Imagine se Deus permitir que você lá em cima, quando você morre, você é salvo, você lembra dos seus filhos aqui embaixo, aí você fica triste no cantinho. Deus, será que meus filhos estão comendo direito? Será que estão passando fome? Ei, o que você tem que fazer para o seu irmão, para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, faça em vida. Depois que morreu, é vida em Cristo Jesus e é em espírito. Você não vai saber não, igreja, você não vai saber da onde você veio. Você vai saber só que se você está no lugar bom, lá em espírito. Espírito tem diferença da carne. Eu estou aqui pregando para você em espírito, em verdade, mas eu sou ainda em carne, porque eu estou aqui na terra. Eu não consigo atravessar a parede aqui onde eu estou pregando, porque eu não sou espírito. Mas lá não, lá as pessoas estão em espírito, pode atravessar a parede, pode voar, porque é em espírito, igreja. Presta bem atenção. Tem pessoas que falam: quem morreu ora por mim lá de cima, está orando por mim, orando como se nem aqui embaixo orava, acordava e deitava como se fosse um indigente. Aqui embaixo só queria coisa errada, bebia, fumava, usava droga, tudo errado. Aí morre, lá em cima está orando por mim. Que Deus é esse? Que Deus é esse? A Bíblia diz que Deus veio para libertar, não veio para os bons nem para os sãos, mas veio para libertar os pecadores. Se o pecador não for liberto aqui embaixo, como é que vai ser liberto lá em cima? No inferno. Ei, igreja, mente aberta, igreja, mente aberta. Não estou aqui para bater fé de ninguém, estou aqui para abrir sua mente. Como com uma pessoa que andava toda errada aqui na terra, estou te fazendo uma pergunta, você vai me responder? Como que a pessoa que andava toda errada aqui na terra, quando morre, a pessoa fala: tadinho, né? Tá orando por nós lá em cima, tá velando por nós lá em cima. Tá velando o quê? Presta atenção, igreja. Se aqui embaixo era todo errado, lá em cima tá velando o quê? Presta atenção, vai ler Bíblia. Deus não é bobo não. Você quer ser Deus, quer passar na frente de Deus? A Bíblia diz que Deus vai vir buscar uma igreja limpa, remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. A pessoa nunca falou de Jesus, a pessoa nunca aceitou Jesus, só queria ficar nos desejos da sua carne. Aí morre e acha que tá. A pessoa não fala que tá ainda orando pra gente. Tá orando pra mim? Não. Se é pra você, pra mim não. Não presta atenção, igreja. Mente aberta, igreja. Vamos ficar ligado. Vamos parar de meninice. Em nome de Jesus. Vamos ler mais. Os 6, Estou falando para sua salvação, igreja. Porque diz assim, Ele é o Salvador naquele tempo, Ele será sempre o Salvador e o juiz. Ele é o juiz, igreja. A Bíblia diz que, todos os joelhos se dobrarão perante a face do Senhor. Rico, pobre, negros, branco, todo tipo. Jovens, anciões, todos os joelhos dobrarão. O meu joelho dobrarão perante a face do Senhor, igreja. Eu também vou passar pelo juízo final. O que eu estou pregando eu tenho que viver. Agora a pessoa morre e vai falar que está orando. E o juízo final?
não foi julgado não? Aqui na terra o juiz não julga quando a pessoa rouba, mata, não é julgado? Se aqui na terra é cheio de falha, imagina no céu, que não tem pecado, que é perfeito. Então presta atenção, mente aberta, igreja. Vamos ler o 6. Porque por isso também foi pregado o evangelho também aos mortos. Igreja, presta atenção, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivessem em espírito segundo a Deus. Presta bem atenção. Os mortos dos quais se refere, igreja, são os crentes que escutaram, presta bem, os crentes que escutaram o evangelho quando estavam vivos, está ouvindo bem? E o aceitaram como seu salvador. Por isso que eles foram julgados em carne. Porque, irmão, a Bíblia diz, onde há fôlego a esperança, após descer a tumba fria, segue-se o juízo. E o juízo é de Deus, não é de homem, não. Se não desceu a tumba fria, não adianta você falar, tadinho, me perdoei. Acabou. O corpo foi pro pó, ali não tem mais nada. É como se fosse uma pedra de pedra. E o juízo é de Deus. Abre a mente. Abre a sua mente. Mas viver sem espírito. Então, igreja, não importa como nós vamos julgar os homens, o que é contrário ao julgamento de Deus. Então, igreja, os homens julgam do jeito dele. Igual eu estou falando com vocês estão julgando do jeito de vocês. Quem está me escutando aí, talvez, mas eu fazer isso. Então você está julgando do seu jeito, você está tirando o juízo de Deus. Se você está julgando que a pessoa morreu toda errada e está lá orando por nós, você está julgando ser julgamento do homem, esse julgamento seu, isso não vale de nada. Porque o que vale é o julgamento de Deus. O julgamento do homem não vale, o homem não tem poder para nada. A Bíblia diz que Deus olhou do céu, não viu um justo sequer. Por isso enviou o seu único Filho Jesus Cristo para todo nele que não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não viu um justo aqui na terra, então o homem não tem poder para julgar. Você vê que o juiz julga e a lei está sempre, nunca dá certo, a lei da terra. A lei, não existe lei aqui na terra, nós temos que obedecer. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, obedecer a lei civil, a lei da terra, a lei do céu, a lei da terra. Mas sabemos que a lei da terra não se cumpre. A lei da terra sempre tem falha, não é como a lei de Deus. Então, igreja, se o homem julgou, o homem não tem poder para fazer a verdadeira julgação. Só quem julga é Deus. Amém? Você vê que um juiz, para se formar, ou para o juiz para bater uma sentença, ele tem que estar com a Bíblia do lado. Ele faz tudo dentro da base bíblica. Amém, igreja? Vamos ler então aqui, mas na parte C, mas vivessem em espírito segundo Deus. Refere-se a cada santo de Deus. O que é santo de Deus? Somos nós que pregamos a verdade. Jesus falou assim lá em 2 Pedro: seja santo como eu vos sou santo. Então, santos de Deus que viveu e morreu e que está agora com o Senhor. Igreja, está com o Senhor aonde? Está no céu? Não. Igreja, os que morrem em Cristo Jesus vão para o lugar de descanso, como no seio de Abraão. E os que morrem sem Jesus vão para o lugar de transtorno. Não é inferno, mas também não é um lugar bom. Pastor, e os que vão para o lugar de descanso é céu? Não, não é céu, mas também é um lugar de descanso. As pessoas vão estar dormindo no Senhor, para que no juízo final seja julgado conforme segundo a vontade de Deus. Amém, igreja? Então, se tiver de aceitar Jesus, se tiver de sair da idolatria, da orgia, do pecado, da mentira, da fofoca, sai agora. Sai em vida enquanto você está respirando. Não deixe para morrer não, porque depois que você morreu, meu filho, aí já era. Deus vai te julgar o que você fez em vida aqui. Seu julgamento vai ser o que você fez em vida. Talvez você está ouvindo e fala, esse pastor está falando é demais. Não pega a Bíblia. A sua Bíblia deve plantar até um pé de couve nela. Tanto tempo está abrido só no Salmo 91. As pessoas abrem no Salmo 91 e só sabem o Salmo 91. Acho que o Salmo 91 vai salvar alguém. E muitas vezes acha ainda que quem escreveu o Salmo 91, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, foi Davi. O Salmo 91 foi citado lá no deserto por Moisés. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, leia a Bíblia, não deixa abrida em Salmo 91, não deixa aberta a Bíblia. A Bíblia não é para ficar aberta. A Bíblia é para ficar aberta e ser lida e examinada. Muitos erram e pecam quando examinam a Escritura. Examina a Escritura, igreja. Vai ler. Pastor, não tem ninguém que me ensina. Agora você tem. Se inscreve no canal aí. Se inscreve no meu canal que você vai ter sempre a palavra da verdade. Aí você vai para o céu. Aí Deus está te tirando do inferno. Deus está me usando para te tirar do inferno. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler o 7.
e já o fim de todas as coisas se aproxima. Olha só. Portanto, sobre os sóbrios, vigiai em oração. Então, igreja, vamos ver a parte 7, ó. Descreve tudo que, igreja, que, ó, a luz da eternidade, independentemente, igreja, de nossa duração de anos nessa terra, não é nada em comparação com a eternidade. Nós podemos viver até 60, 90, 100 anos, mas com Cristo nós vamos viver o quê? Eternidade, eterno, para sempre. Nós vamos viver com Cristo para sempre. Tem pessoas que querem, não, quero viver só aqui, no tempo da minha carne, vou fazer a vontade da minha carne, vou viver até aqui. Mas só que no inferno não tem vida e você vai ficar no tormento eterno que é no inferno, o resto da sua vida tormentando. O diabo vai te atormentar o resto da vida. Mas se você viver uma vida com Cristo aqui na terra, com certeza no céu você vai viver eternamente também com Cristo. Aqui é só desejo da carne, querido. Aqui é passageiro, mas no céu não, é eternamente. Então preste bem atenção. Sempre devemos manter este fim em mente, que nós viveremos eternamente. Por isso eu falando, portanto, sede sóbrios e vigiar em oração. Por que, igreja? Sem oração não pode haver uma relação apropriada com o Senhor. Como que você vai viver uma oração? Sem oração, como é que você vai viver com Deus? A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Você acordou, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Por que Deus protegeu Daniel da cova do leão? Porque Daniel orava 3 vezes ao dia, ele tinha uma vida em consagração com Deus. E muitas vezes, pastor, não sei orar. Você não sabe colocar o seu joelho no chão na hora que você acorda e falar, Senhor, obrigado pelo meu deitar, pelo meu levantar, Senhor. Obrigado, quantas pessoas deitaram e não acordaram e eu estou vivo. Obrigado pelo pão, pela água, pelo alimento. Obrigado por ter guardado meus filhos, minha esposa, minha família. É uma oração, você está orando com Deus, você está em santidade com Deus, agradecendo, igreja. Deus quer o mérito dele, Deus quer ser agradecido. Quantas pessoas são ingratas, deita e acorda como se fosse qualquer coisa, acordou e acorda com a ignorância danada ainda, em vez de agradecer a Deus. Pelo amor de Deus, igreja. A Bíblia diz no livro de Gálatas 5,19, que passa depois do fruto da carne ali, fala sobre o fruto do Espírito, igreja. Vamos ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, é paz, é longanimidade, é temperança, é perseverança, é fé. Temos que ter o fruto do Espírito, igreja. Mansidão. Ei, o servo de Deus tem que ser manso e humilde de coração. Para você ser manso e humilde, você tem que estar nos 2 mandamentos. Jesus colocou 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo, igreja. Se você está achando que está ruim agora nessa epidemia, você quer passar pela tribulação, você não quer saber, igreja, eu vou dar um ensino mais profundo na tribulação. Você não quer saber o que é passar pela tribulação. Se Jesus abrir o céu agora e você não subir nessa vinda agora, você, a partir do momento que Deus abre o céu e leva primeiramente os mortos em Cristo Jesus, depois leva a igreja, você já entra na tribulação. Você não subiu, você já cai dentro da tribulação. Aí o anticristo, ele vai vir 3 anos e meio com uma falsa paz, num cavalo branco, bonitinho ali, entendeu? Todo bonitinho, uma falsa paz. Vai trazer uma falsa paz, vai trazer muita prosperidade, mas 3 anos e meio ele vai levantar como um presidente mundial. Aí ele vai falar, agora quem manda que sou eu, quem é Deus sou eu, vocês vão ter que me adorar. E quem não adorar ele, vai fazer o quê? Vai para o céu, mas vai ser uma igreja manchada de sangue. Vai ganhar o reino do céu, mas vai ganhar perdendo a sua vida. Fala, você quer ficar comigo ou quer ficar com Jesus? Então a pessoa vai renunciar, não, eu quero ficar com Jesus, então manda matar ele. Aí a pessoa herda o reino do céu, mas vai ser morto. Então aí quem ficar com medo, que tem muitos crentes medrosos de pregar a verdade, que vão ficar para tribulação mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Aí na hora que o anticristo vir, tira um olho dele, tira um braço dele, se ele não quiser Jesus. Na hora ele vai dar a mão e a testa para botar. Pode botar o número 666 na minha mão, que eu quero. Aí já, a partir do momento que botou o 666 e na mão, na testa, na mão direita, na testa, você já entrou dentro do inferno. Já perdeu a sua salvação, amém? Porque você largou Jesus e entregou a sua vida a Satanás. Então, irmão, irmãos, se você meditar, você aceita Jesus. E agora, levanta sua mão e fala, eu aceito Jesus como seu único e salvador da minha vida. Seja o meu Jesus, o único Deus, o único Senhor, o único Salvador. É o único, igreja. A Bíblia está falando aqui, seja sóbrio, seja sábio, vigiar em oração. Já estou terminando, ó. E sobretudo, tenha entre vós ardente caridade. O que é ardente caridade, igreja? Amor, igreja. Porque a caridade, que quer dizer o amor, cobrirá multidão de pecado, igreja.
Se você tem amor no seu coração, você não odeia o seu irmão, não. E se você odeia o seu irmão, você não vai para o céu, não. A Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo a ti mesmo. Aquele que fala que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Ei, tenha amor no seu coração, tenha caridade. Mas pastor, tem uma pessoa, tem um vizinho do meu lado que é ruim, que me persegue 24 horas. Você vai perseguir ele também? Se você perseguir ele, você vai ficar igual a ele. O que você tem que fazer por ele? Oração, igreja. Ora por ele, fala, Senhor, liberta ele, Senhor. Eu amo ele, Cristo Jesus, liberta ele. Eu costumo falar que as pessoas que me perseguem são abençoadas. Todo mundo que me persegue, toda madrugada eu estou, Senhor, abençoa aquele irmão que me perseguiu, abençoa aquela irmã. Eu creio que ela vai cantar no ciclo de oração. Eu creio que ela vai te aceitar como um Salvador. Salva a família deles, tira toda enfermidade da vida deles, ó Pai. Liberta eles, ó Pai, abençoa eles. Aí as pessoas são abençoadas. Aqueles que te perseguem, aqueles que me perseguem são abençoados. É isso que Jesus quer, igreja. Faça diferença no meio da sociedade. Quando Jesus estava sendo morto, o que ele fez? Ele olhou para o céu e antes de morrer falou, Pai, os perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele fala, Pai, eles estão me matando, eles estão acabando com a minha vida, mas perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Essas pessoas que estão te perseguindo, sabe o que eles estão te perseguindo? Porque eles não conhecem a palavra. Eles não conhecem o amor de Deus. Eles não leram que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho Jesus Cristo para todo nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor eles precisam de conhecer. Depende de você. Talvez quer conhecer através da sua boca, mas você se acovarda. Você não pode pagar o mal com o mal. Se alguém for contra você, porque Deus permitiu para você falar do amor de Deus. Muitas vezes, se alguém se levantar contra você, se você tomar uma posição de servo de Deus, ficar ali na posição de servo de Deus, a pessoa vai olhar para você e falar, nossa, esse homem é diferente, essa mulher é diferente, eu fiz tudo de mal para ele, olha só o que ele está fazendo. Não fez nada comigo, ainda está orando por mim. Acho que eu vou querer esse Deus dele. É assim, igreja. Seja diferente, seja espiritual, seja hospitaleiro. O Nova vai falar assim, ó, sedes hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. E, igreja, essa palavra é forte. Não adianta você amar o seu irmão porque está no mandamento. A Bíblia diz que muitos me louvam. Jesus falou assim, muitos me louvam por boca, mas por dentro esse pouco caiado, está morto. Não adianta você falar por boca que você ama o seu irmão e por dentro seu coração está cheio de ódio. Você precisa ser liberto. Você precisa passar por uma fase de libertação. Você precisa entregar totalmente seu coração para Deus, porque o amor de Cristo é diferente do nosso amor. Então o amor de Cristo é verdadeiro. Ama a Deus sobre todas as coisas. É igual um dízimo. Se você for dar o dízimo e der com usura, com avareza, Deus não recebe não. Por quê, pastor? Porque Deus é dono do ouro da prata. Se eu tenho Deus, igreja, eu tenho tudo. Eu tenho pessoas fiéis. Se a igreja ficar vazia e eu tenho Deus, Deus vai enviar pessoas de longe para dizimar, para as portas ficar abertas, para pagar energia, pagar água, pagar as coisas da igreja. É assim, igreja. Se eu sou fiel com Deus. Porque quantas pessoas... O dízimo e a oferta é bíblica, igreja, é um ato de fé. Isso é um ato de fé, seu. Amém? É um ato de fé. Ah, pastor, eu não quero. É um ato de fé. Isso aí é você e Deus. Amém, igreja? Mas se for para você dar por usura, não dá não. Porque muitas vezes fala, eu estou dando muito. Deus é dono de tudo. Foi Ele que abriu as portas de emprego para você. Foi Ele que te deu a casa. Foi Ele que te deu a terra. O que Ele falou? Vocês podem até plantar na terra, mas a terra é minha. Tudo é meu, tudo é dele, igreja. Tudo é dele. Quem abriu as portas de emprego para você? Foi Deus. Deus, Ele trabalha no pouco e no muito, igreja. Tem pessoas que ganham 10 mil reais, dá o dízimo com usura, não faz nada, não consegue comprar nada, não faz nada. Tem pessoas que ganham um salário e dá com amor, é próspero, muito próspero, tem carro, tem casa, tem tudo. Mas por quê? Dá com amor, não dá com usura. Tem a diferença do que serve com amor, do que serve de qualquer maneira. Igreja, fica com essa palavra, igreja. Não murmura não, seja servo. Seja servo de Deus. Não queira passar pela tribulação não, igreja. Seja arrebatado. É na tribulação. O tema aqui é muitos serão deixados para trás. É a vitória sobre o pecado. Você sabe qual é a sua vitória sobre o pecado? Você ouvir essa palavra e praticar ela. Quem for ouvir o que eu preguei aqui agora, pode ir lá dentro da sua Bíblia. Não importa a religião. Qualquer Bíblia está escrita, todas as Bíblias estão escritas. Então vale ser Adriana, da Católica, da Assembleia, da Batista, todas as Bíblias estão escritas a mesma coisa que eu li aqui. Então só falta praticar, igreja. Leia
e pratica. Muitos erram e pecam por não praticar e nem examinar as Escrituras. Então fica na paz e na graça do Senhor Jesus. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, o Senhor sabe que eu sou pó, eu sou cinza, eu sou pequeno. O Senhor me levantou como um atalaia, como um corajoso, Senhor, para pregar. Senhor, está muito próximo a volta do Senhor Jesus. Essa epidemia é só o começo dos rumores de guerra. Mas o Senhor me levantou nessa terra para que o evangelho que eu prego, Jesus, é um evangelho verdadeiro. É um evangelho para levar o povo para entrar no céu. Quantos estão pregando doutrina errônea? Quantos estão com apostasia dentro das igrejas? Quantos estão pregando, Senhor, coisa de homem? Mas eu não, Pai. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou pecador. Mas eu estou aqui dentro da Tua palavra, de joelhos dobrados, agradecendo por esse momento, porque eu pude pregar a verdade. João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor não me trouxe nessa terra para ganhar dinheiro através do Seu Evangelho. O Senhor me trouxe nessa terra para pregar a verdade através do Seu Evangelho. Porque a Tua palavra diz: de graça receber, de graça dar. E eis-me aqui, Senhor, meu Deus, meu Pai, para pregar as boas novas e agradecendo pelo meu deitar, pelo meu levantar. Mais uma vez agradecendo pelo pão, pela água, pelo alimento, agradecendo por eu estar respirando, Senhor, meu Deus, meu Pai, agradecendo por eu estar falando, ouvindo, Senhor, meu Deus, meu Pai, agradecendo por cada ouvinte que vai ouvir, Senhor, esse áudio, Senhor, meu Deus, meu Pai, que seja todos abençoados na Tua onipotência, na Tua onipresença e onisciência, que o Senhor, Pai, venha libertá-los, ó Pai, de todo tipo de ato que eles estão fazendo e a partir de agora não vão fazer, porque ouviram a verdadeira verdade. A Tua palavra diz que antes que não conhecer a palavra, não tem como praticar, mas se conhecer, pratica. Você que está ouvindo esse áudio, pratica a palavra de Deus, para você herdar o reino do céu. Seja abençoado, seja curado aonde você. Estou com as minhas mãos cansadas, levantada aqui diante de Deus Todo-Poderoso. Eu tenho visto muitos, milhares de pessoas sendo curadas. Eu não sei qual é o seu tipo de enfermidade, mas através dessa palavra da verdade que eu preguei, todo tipo de enfermidade que você tiver, você vai ser curado agora. Creia, confia, seja curado em nome de Jesus Cristo. Eu amo vocês. Fica na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.